No vídeo de hoje, eu vou falar especificamente sobre a diferença entre fobia social e ficar sozinho em casa. Preferir ficar consigo mesmo do que ficar com outro. O que acontece é que, inclusive, se você não assistiu, fica a dica, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu falo sobre a diferença de solidão e solitude, tá? Vai te ajudar a compreender um pouco melhor esse vídeo aqui de hoje. O que acontece é que a fobia social, ela causa medo, pânico. Quando você pensa em se conectar com outra pessoa, às vezes até ligar, fazer uma ligação para essa pessoa. Pensa assim, esquece pandemia, tá? Vamos pensar numa vida normal. Ir para uma festa, ir para um evento social, ir tomar um café ou almoçar com algum amigo, alguma amiga. E aí a pessoa ela já começa a pensar. Ela começa já a projetar como que vai ser a conversa, se vai ser desgastante ou não vai, se a pessoa vai te julgar, o que eu vou dizer. Ela começa a se sentir insegura em ser ela mesma. Ele mesmo. É difícil para essa pessoa conseguir interromper esse processo cíclico de pensamento. Então vem a fobia, que é algo totalmente ilusório, não é real, e isso contamina todo o sistema, cada célula do ser dessa pessoa, que começa a ficar tenso, nervoso, sente o estômago, fica confuso, os pensamentos, e tenta evitar a qualquer custo. E pode ser que essa pessoa, inclusive, passe mal de verdade para ter uma desculpa. Ela vai arranjar uma desculpa para não encontrar essa pessoa. Mas sabe o que é o pior? O pior é que isso se repete, se repete, se repete, se repete. Passa-se meses, quem sabe anos. E essa pessoa não consegue assumir, ou quem sabe ter a consciência para depois assumir que ela possui um problema. Fobia. E essa fobia é muito comum para quem tem transtorno de déficit de atenção ou quem é índigo. O que acontece é que existe sim uma questão da função executiva, mas principalmente existe um histórico de vida de muito julgamento, crítica, onde não foi permitido você ser você. Se você é índigo, você entende o que eu tô falando. Nem sempre você se sente à vontade de ser você mesmo e falar das coisas que você deseja falar com qualquer pessoa. Você pode ser taxado de louco, como você já foi taxado tantas vezes, que você não se encaixa, essa sensação de não pertencimento, e aí você tende a começar a se isolar e pressupor que ninguém é como você, então você tem que viver sozinho e o mundo passa a ser o seu inimigo. Ou seja, quando você pensa em se socializar, automaticamente você já começa a se proteger e se fechar do outro. Isso, com o passar do tempo, gera-se fobia. Por quê? Porque eu estou criando essa realidade, inclusive. Eu estou sempre armado, vou estar sempre armada para me defender do outro, que passa a ser o meu inimigo. Ou seja, relação social vai ser prazerosa assim? Não, não vai. É sempre um campo de guerra, onde você tem que convencer que você vale a pena, ou que você não é doido, ou que a tua forma de pensar é certa. Mas a questão principal aí é que está ligado à função executiva, olhos da mente. Existe uma distorção na maneira que você se vê. E essa distorção pode estar ligada, possivelmente, à sua dependência em relação à aprovação do outro. Então, se você ainda não consegue se ver sem a distorção, se seus olhos da mente, nessas 3 dimensões, que é a maneira que você se vê, a maneira que você vê como o outro te vê, se percebe, e a maneira que você se percebe no meio de uma linha do tempo passado, presente e futuro, tá bagunçada? A lente precisa ser ajustada? Você com certeza vai ter problemas relacionais. E você vai buscar essa aprovação do outro. Por isso que você pode ficar puto, bravo, quando o outro não te entende, você não consegue se fazer entendido, você não consegue de repente a aprovação do outro. Por quê? Porque você precisa disso para você conseguir se enxergar e saber que você está no caminho certo. E quando tudo isso está bagunçado e você não tem o que você quer,
que é essa aprovação do outro, você tende a se fechar nessa ilusão, tentar se proteger, é um mecanismo de autodefesa automático. E como você não tem um outro componente que é ligado à função executiva ouvidos da mente, memória de trabalho verbal, que é o seu diálogo interno estruturado para conseguir interromper esse processo fóbico, esse diálogo interno seu que está te levando para essa ilusão, você realmente vai entrar num processo de curto-circuito. Isso é a fobia. Você se desconecta da realidade e não consegue sair dessa ilusão que você criou de ter as sensações de fobia mesmo, que é um medo absurdo. Você congela. Você simplesmente não consegue ser você. E quando você insiste em ir e estar no lugar, você pode sentir fisicamente dor de barriga, sudorese. Então, é isso. Fobia é um processo irracional e ilógico que é construído dia após dia. Tem cura, tem tratamento. Principal deles, né? Você pode fazer isso de várias formas, né? Tem medicamentoso, tem a terapia cognitiva comportamental, tem a psicanálise, tem N formas de você tratar. Tem a psicopedagogia com treinamento, inteligência emocional, inteligência em conseguir dialogar e comunicar e desenvolver essas funções executivas. Mas o principal deles, assim como para um alcoólatra ou para uma pessoa que tem um vício, é reconhecer que você tem um problema. Isso não é normal, tá? Então, tá na hora de você buscar ajuda. Se você tá se identificando com o que eu tô te dizendo aqui, é importante você buscar ajuda. Eu vou fazer um parênteses aqui muito importante. Tem muitas pessoas, inclusive pacientes que eu trato, que acreditam ter fobia social. Mas, na verdade, não é fobia. Na verdade, é uma falta de conhecimento sobre o seu processo de funcionamento. Se você não sente fisiologicamente isso que eu falei de sudorese, dor de barriga, uma ansiedade generalizada, medo absurdo, irracional de você se conectar com as pessoas, um certo congelamento, de você ir, uma força que te impede de sair de casa, possivelmente você não tem fobia. Se você simplesmente tem vontade de ficar em casa, tem vontade de não sair, de se não conectar, você prefere não conversar com o outro, você prefere ficar com você a ter que conversar com o outro, ligar para outra pessoa, isso pode ser um passo anterior à fobia, sim. É algo que também tem que ser trabalhado, mas não é fobia. Na verdade, pode ser a sua solitude, o prazer em estar com você mesmo. O seu tempo pode ser precioso demais para você conseguir dividir com o outro, com outra pessoa, doar para o outro. Precisamos trabalhar esse nosso egoísmo, essa é a verdade. E como a gente consegue fazer isso? Quando a gente trabalha o nosso caos. Observe que se você é TDAH, você vai me entender bem. Alguns dias você vai ter episódios de hipomania, que é quando você tá na euforia, você tá super bem, motivado, alegre. Nesse dia você é rico, você quer dizer pro mundo que você ama. Você quer dizer que aquela pessoa é importante pra você, que você tá com saudade dela. É um episódio de uma crise de TDAH dentro da hipomania. Nesse dia você não tem problema de deixar de olhar pra você. Você tem vontade de sair, de conectar com pessoas, de ir pra festa. Viu como você não tem fobia? Quem tem fobia não tem isso, tá? O que acontece é que nesse dia que você está nesse processo de euforia, você esquece dos problemas, você esquece de nutrir aquelas obrigações chatas. Você sai da sua necessidade de perfeição, de ser aceito, e você simplesmente só quer viver, só quer degustar a vida. E aí você se permite deixar e doar esse tempo para o outro, porque daí também é para você, já que você quer. Ou seja, principalmente para você TDAH índico que está do outro lado, quando você organiza a tua vida, você consegue achar tempo pro outro. Você consegue achar vontade de socializar. Você consegue achar, sim, interesse em ter conexões com profundidade, se interessar mais pela vida do outro além da sua. Mas se você não conseguir, tá tudo bem. Isso não significa que você tem fobia social. Isso significa que você gosta tanto de você, curte tanto estar com você mesmo, que você tá se bastando. E tá tudo bem. Fique atento aos sinais, tá bom? E qualquer coisa, se precisar aprofundar,
tá com dúvida sobre isso ainda, escreve aí no comentário, faz sua pergunta, pode me mandar mensagem também se quiser. Meus dados estão tanto na bio do meu Instagram, Lenisa Lucena, como também no site que eu deixo aqui descrito para você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, aperta aí o sininho para receber os alertas e compartilhe esse vídeo se você quiser, tá bom? Fui! Até!